E que Jesus esteja convosco. Eu fico impressionado, porque fazem 2 semanas que eu não vejo Pedro Camilo, que eu não sabia o que ele ia falar, e portanto, ele me deu um apoio espetacular, porque eu preparei para essa noite. A espiritualidade sempre sabendo o que faz. Bom, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, como todas as quarta-feiras, que se intitula Sedes Perfeito. Nós vamos nos concentrar nos itens 1 e 2, que é as características da perfeição. Como livro de apoio, eu gosto sempre de citar, para quem quiser acompanhar em casa depois, nós temos o Evangelho ele mesmo, o meu livro de cabeceira, Religião dos Espíritos e as Valiosas Considerações de Emmanuel, como também uma importante contribuição de uma irmã espírita do Centro Espírita de Ribeirão Preto, né? Na questão 54 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem um importante alerta a Kardec, quando esse pergunta se pelo fato de nós não derivarmos todos do mesmo homem, que no caso seria Adão, que não foi o único nem o primeiro a surgir na Terra, se por esse fato nós deveríamos nos considerar todos irmãos, né? E os Espíritos em unissono respondem sim, somos todos irmãos em Deus, criados com o mesmo amor. E alerta Kardec que nós estamos sempre inclinados a tomar a palavra na sua significação literal. Inúmeros estudiosos da religião, da doutrina espírita, a doutrina espírita ela mesma, estudiosos sérios e respeitados, nos fazem esse alerta, que nós estamos sempre inclinados, em termos de espiritualidade, a traduzir aquilo que fora dito de forma alegórica, muitas vezes da maneira que nos convém. Então é importante porque esse evangelho dessa noite é um marco. Nós vamos falar das características da perfeição. E se nós tomarmos, se nós nos inclinarmos a tomar a palavra de forma literal, mais uma vez nós vamos gerar uma confusão, porque Jesus nos convida a seres perfeito, como perfeito é vosso Pai. Eu gostaria que vocês guardassem essa palavra, vosso, porque aí está baseado todo o evangelho dessa noite. Então, é inadmissível, e a razão nos diz impossível, que nós, mesmo trabalhando e nos esforçando, seremos um dia tão perfeito como Deus. Então é esse o alerta, que nós fiquemos atentos, que os nossos estudos é feito de maneira séria, com amor, que nós podemos escutar todo o desenvolver da palestra para virmos compreender aquilo que Jesus quis dizer e o que nos está capacitado a entender. E, no final da palestra, no final dos trabalhos, incluindo o tempo do passe, nós estaremos mais uma vez dispostos a ouvir perguntas e considerações, como também insistimos no convite aos estudos da segunda-feira, que pode nos trazer grandes ajudas, pode nos ajudar muito também. Então é só isso que eu gostaria de falar primeiro, que nós não nos inclinemos a tomar a palavra numa significação literal. É sempre importante saber por que foi dito, como foi dito, em que época e em que contexto foi dito, para que venhamos compreender na profundidade, saindo da superfície do Evangelho um pouco, né? O que nos quis dizer Jesus. Nesse Evangelho que daí começa assim, Jesus nos diz, né? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de Deus, filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer seu sol sobre bom e mal e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós amais somente aqueles que vos amam, que recompensa havereis de ter? Se vós cumprimentam somente aqueles que vos cumprimentam, o que fazem disso em especial, como diz Jesus, não fazem mesmo os publicanos e os gentios? E ele conclui, né? Sede vós, pois, perfeito, como também é vosso Pai que está no céu. Nessa frase, Jesus ele nos convida, né? Ele convida todos os cristãos, todos aqueles que acreditam na imortalidade da alma e nos seus princípios a viverem coerentemente com os princípios que abraçaram.
Porque naquela época, Jesus não falava somente a seus discípulos presentes, mas também aos futuros, como também todo aquele que, mesmo sem aceitar que ele veio como modelo e guia, mesmo assim procuram viver de uma maneira boa, se melhorando cada dia, né? Porque é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente amar aqueles que comungam os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que nós, até porque nos dizem os antigos, né? Amor com amor se paga. Mas Jesus, ele vai mais além. Ele manda que nós amemos nossos inimigos, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos odeiam, para sermos filhos de Deus. Mas a questão é o seguinte: independente do proceder do homem, não somos nós todos filhos de Deus? Sim. Independente do proceder da criatura, somos nós todos filhos de Deus. Então a real questão é a seguinte: estamos agindo todos nós como filhos de um Deus perfeito? Desse Deus, como nos diz Jesus, que faz chover sobre bons e maus, que traz seu sol sobre justos e injustos? Mais uma vez, nós estamos agindo como filhos de um Pai perfeito? Jesus, que é o modelo da perfeição para a humanidade, demonstrou em todo o seu viver, por palavras e ações, como deve agir o filho de um Pai perfeito. E, portanto, se ele nos fez o convite de ser perfeito, é porque está a nosso alcance. Jesus jamais nos convidaria àquilo que nós não estamos aptos a conseguir. Deus é a perfeição absoluta e infinita. Não faz distinção de nenhum dos seus filhos. Criou todos simples e ignorantes, para que através desse trabalho, dando condições a todos de progredirem para se tornarem perfeitos como Ele o é. Mas que fique claro, isso não quer dizer que o homem um dia será tão perfeito quanto Deus. Mas uma vez, a razão nos diz que isso é impossível, mesmo inadmissível tal pensamento. Então, nessa frase, Jesus quis demonstrar que todos os homens podem aperfeiçoar-se segundo as suas capacidades. E ele traz Deus como modelo de perfeição absoluta. E é por isso que ele nos diz: sedes perfeitos como vosso Pai. Porque vejam bem, em diversos momentos, se a gente for prestar atenção, quando Jesus se refere a Deus, ele sempre usa diversos termos, mais ou menos 3, que seriam meu Pai, nosso Pai e vosso Pai. Curiosamente, nesse evangelho ele utiliza o termo vosso Pai. Sedes perfeito como vosso Pai. Ele não fala como nosso. Por quê? Porque Jesus já tem um entendimento da perfeição de Deus. Mas ele não agride consciências. Ele fala: sede perfeitos como vosso Pai. Ou seja, sedes perfeitos como vosso entendimento do Pai. É uma troca de horizontes. Ou seja, eu vos trago a imagem da perfeição, Deus, e nos mostra como é essa perfeição, e vosso entendimento capita segundo o vosso entendimento. Então, sedes perfeitos como vosso Pai. E ele não se refere a características, mas no proceder. E qual é esse proceder? Ele fala, ele nos diz. Deus, modelo de perfeição absoluta, nos diz: traz sua chuva sobre bons e maus, não faz distinção entre seus filhos, ama a todos sem distinção. Então é o proceder, sedes perfeitos como vosso Pai, é ame como Deus vos ama. Haja com o outro como Deus age convosco. Esse é o convite
de Jesus quando ele se refere sedes perfeito como o vosso Pai, é o proceder da criatura. Porque ele dá as características dessa perfeição. Ame como Deus vos ama, haja como ele age convosco. E o interessante é que se ainda hoje, muitos de nós recusamos a acreditar, ou é de difícil acreditar que é dessas características de evolução do espírito, imagina naquela época, quando Jesus tinha que se adaptar para que seus ensinamentos ficassem fixados na mente da criatura, como até hoje, e ele o faz. É a nossa vaidade, a nossa falta de interesse muitas vezes em estudar aquilo que realmente a gente quer aprender, que nos leva a entender as coisas da maneira que nos convém. Então, a finalidade da evolução espiritual é como nos diz Jesus no sedes perfeito. Porque Jesus não faria esse convite, né? Ele não diria sedes perfeito se isso não tivesse a nosso alcance. Então, a finalidade da evolução espiritual é justamente essa, desenvolver todo o potencial existente em cada ser. Como nos dizem os espíritos, através da inteligência e da moral, que nem sempre caminham juntas. Porque a inteligência, ela nos faz, a primeira nos dá a capacidade de descobrir, de conhecer, de raciocinar, de aprender e de criar. A segunda nos traz a capacidade da nossa evolução moral, as nossas qualificações morais. As duas juntam, levam o espírito, o ser, ao entendimento do bom e do belo. Na prática dos dois, nos tornaremos um ser moral. O que é um ser moral? É um homem bom, que só faz o bem e não faz mal nem a si mesmo, tampouco a ninguém. E para isso nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade de colher as escolhas as quais fazemos. Encarnaremos tantas vezes quantas vezes forem necessárias em mundos materiais para desenvolver nossas capacidades espirituais, até atingirmos a nossa perfeição e nos tornarmos um homem bom, sábio e feliz, né? Então, como nos dizem os espíritos no livro Filosofia dos Espíritos, Religião dos Espíritos, perdão, Emmanuel, não basta se desenvolver somente intelectualmente. Só em fazer essa separação, a gente vê que as duas coisas não andam junto. Se faz necessário se desenvolver também a moral. Porque as duas evidenciam o tamanho da nossa imperfeição. Nós temos grande responsabilidade no progresso espiritual da humanidade, sobretudo em nosso próprio progresso espiritual. Então nós já vimos que Jesus até aqui nos fala do proceder. Sedes perfeitos como o vosso Pai, ame como Ele te ama. E será se essa perfeição realmente está a nosso alcance? O que seria essa perfeição? Ele nos fez o convite. Jesus jamais não faria tal convite se nós não tivéssemos a capacidade de evoluir para tal, né? Então, bem claro, não basta amar. Não basta amar quem nos amam. Fazer o bem aos que nos perseguem. É preciso muito mais. É preciso amar quem nós odiamos, quem nos odeia, quem nos calunia, quem nos persegue. E Kardec afirma, justamente nesse momento, que por essa frase Jesus mostra que a essência da caridade, aliás, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Caridade é o amor em ação.
É ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um espírito em desenvolvimento, sujeito a erros e acertos. Porém, perceptível ao bom. E é daí que nós devemos enviar nossas mais belas vibrações de paz e amor e fazer pelo outro tudo aquilo que estiver a nosso alcance, se possível. Allan Kardec ele argumenta que o resultado de todos os vícios, mesmo dos menores defeitos, é a negação dos princípios verdadeiros da caridade. Tudo aquilo que exalta o homem, que o coloca em primeiro lugar, no meio ou no centro, enfraquece os seus princípios de caridade. Que, aliás, vamos falar de caridade, todos nós já sabemos, né? Mas vamos mais uma vez lá porque é importante. O que seria a caridade? A benevolência, ou seja, a boa vontade para com. A indulgência, o que seria? A disposição a perdoar. A abnegação, a renúncia em favor de. E por último, o devotamento, ou seja, a dedicação a. Ser caridoso, portanto, é agir, é esquecer-se de si mesmo. É agir pelo outro com boa vontade, com paciência e atenção, dispondo-se a desculpar e a perdoar, visto que estamos sujeitos aos mesmos erros. Para só assim, sacrificando-se em devotamento ao próximo, possamos conscientemente continuar essa nossa evolução espiritual, que, aliás, vale a pena dizer, já avançou muito se nós formos levar em conta os homens primitivos e rudes que éramos em outrora. Então é verdade que é bem difícil esse amor ao próximo. É muito difícil essa extensão, né? Porém, enquanto isso nós não chegarmos, nós continuaremos sendo homens imperfeitos, espíritos em desenvolvimento. E é por isso que Kardec afirma que o amor ao próximo, estendido até ao amor aos inimigos, é indício de superioridade moral, em maior ou menor grau. E conclui que o grau de perfeição da criatura está na extensão que ele tem de amor ao próximo. Qual é a nossa extensão de amor ao próximo? Aqui fica a questão na noite, porque quando nós compreendermos esse raciocínio, é que nós vamos perceber o quanto nós estamos longe da perfeição. Sem problema. O quanto nós estamos longe da perfeição, o quanto nós precisamos ficar atento a tudo aquilo que falamos, pensamos ou agirmos. Para só assim, de forma consciente, pormos em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus nos ensina, né? Hoje, nós estamos mais interessados em colocar nossa inteligência a serviço da compreensão das coisas espirituais. E é só dessa maneira, através da razão e da sensibilidade moral, que nós conseguiremos pôr em prática no nosso dia a dia aquilo que nos compete a nossa evolução moral, ou seja, errando cada vez menos para acertar cada vez mais. Como nos diz os nossos irmãos budistas, o caminho da sabedoria é um só. Errar, errar e errar. Porém, menos, menos e menos. Somos suscetíveis a erros. Jesus é o modelo e guia. E ele é o foco da doutrina espírita e seus ensinamentos. Então, aonde estão as diretrizes? Porque nós já sabemos que o convite é ser desperfeito. Mas onde estão essas diretrizes? Quem pode nos fornecer essas diretrizes? Seria o verbo ardente do palestrante? Não.
No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos fala do guia real a seguirmos integralmente em nossa ascensão espiritual. Ele nos diz que nós não encontraremos essas diretrizes entre os irmãos que nos comungam, que nos partilham a mesma jornada terrena. Ele nos diz também que tampouco essas diretrizes nós encontraremos na tribuna dos grandes filósofos, nem nos estudos sérios dos abnegados que amam a religião. Emmanuel nos alerta que essas diretrizes não se encontram tampouco em meio aos sacerdotes abnegados, nem no meio dos pastores devotados, como também não, que fique claro, no verbo do palestrante. Ele nos diz que essas diretrizes não se encontram tampouco nas palavras reconfortantes dos amigos espirituais, nas mensagens reconfortantes dos amigos espirituais, que é certo que todos eles têm algo a nos ensinar, que nos é útil, e somos todos gratos pelo amor e pela cultura que espalham. Porém, no campo da humanidade só há um guia a ser seguido. Só há um orientador a ser seguido de maneira completa e integral. E foi pensando nisso, né? Para a gente saber, orientador esse é aquele que nasceu na palha para nos mostrar a glória da vida simples. Anjo entre os anjos, se transfigurou entre homens, foi sentenciado à morte sem culpa. Porém, por ter aceitado a cruz, por amor a nós, clareou para sempre a rota de toda a humanidade. E nos querendo mostrar quem é este real guia, foi que Kardec formula na questão 625 do Livro dos Espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus forneceu ao homem como modelo e guia para a humanidade. E os Espíritos, nessa resposta inovidável, respondem: Jesus. Como a dizer que somente Jesus é tão grande e tão puro para ser integralmente seguido por nós como Mestre e Senhor. Por isso ele é o foco da doutrina espírita. Portanto, o convite nos é feito: sedes perfeito. Jesus é o guia. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos todos fechar os nossos olhos. Nos concentrar em Jesus, nos concentrar em seus ensinamentos, rogando ao Pai Celestial, aos nossos guias espirituais, que nos ajudem a compreender aquilo que está em nossa capacidade. Que teu hálito divino, Senhor, venha iluminar nossos corações e nossas almas, mas te rogamos o mesmo com humildade pelos irmãos da calçada, pelos hóspedes da rua, pelo andarilho sem pátria, pelo órfão, pelos filhos da guerra e por aqueles que se encontram, jazem em hospitais. Que a tua bondade, Senhor, permita que nossos corações elevem o véu da vaidade e que possamos aprender aquilo que nos compete com humildade, reconhecendo a nossa pequenez diante da imensidão do teu saber. Guia-nos, Senhor, na verdade da vida, ilumina nossos passos e, sobretudo, aquece nossas almas no bom viver e no bom proceder. Que assim seja.